Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro. Sou André Luiz Oliveira e você sabe que aqui a cada episódio tem um bate-papo gostoso, com muita informação, com muito conhecimento, com informações de utilidade pública e hoje não vai ser diferente. Hoje aqui nós vamos falar de jovens empreendedores, jovens empreendedorismo jovem, né? Já sabe que o caminho para o sucesso não se faz só de boas ideias e paixão. Ele também passa pelo domínio das finanças. Mas como transformar números, planilhas e orçamento em aliados na construção do seu negócio? Hoje nós vamos mergulhar em uma conversa especial para quem deseja não apenas sobreviver, mas prosperar no mundo do empreendedorismo. Vamos explorar os desafios financeiros mais comuns enfrentados por jovens empreendedores e desvendar como a educação financeira pode ser o diferencial entre um negócio que fracassa nos primeiros anos e um que atinge o sucesso sustentável. Se você já teve dúvidas sobre como organizar seu fluxo de caixa, separar finanças pessoais das empresariais, ou até mesmo sobre quando e como investir em crescimento, este episódio é para você. Vamos falar sobre práticas simples, mas poderosas que podem transformar o modo como você enxerga a administração do seu negócio, além de trazer insights valiosos para garantir a saúde financeira da sua empresa a longo prazo. Prepare-se para entender o que diferencia aqueles que sobrevivem no mercado daqueles que realmente crescem, aprendendo com os erros e aproveitando as oportunidades certas. O futuro do seu negócio pode estar nas decisões financeiras que você toma hoje e nós estamos aqui para ajudar você a tomar as melhores decisões. Mas antes de eu apresentar o meu convidado, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a ativar o sininho para que toda vez que tem um episódio novo você seja notificado. Quero convidar você também a assistir a esse podcast nas outras plataformas de podcasts, lá Spotify, Deezer, entre outras. E também lembrá-lo que o nosso podcast está na programação da Croma Mais TV, www.tvcroma.com.br. E vamos lá, aproveita, ó, compartilha esse conteúdo para que outras pessoas tenham conhecimento a respeito de educação financeira, que outras pessoas conheçam do nosso podcast Ponto de Encontro e também para que o YouTube ele entenda a relevância do trabalho que está sendo feito, dos bate-papos que nós temos aqui, das informações que nós levamos para o nosso público e ele comece a engajar, a apresentar esse nosso conteúdo para outras pessoas. Mais tarde, os cortes desse podcast e dos outros também estão lá nas minhas redes sociais, André Luiz Oliveira Oficial. E o meu convidado de hoje é uma verdadeira referência quando o assunto é educação financeira. Com uma formação sólida, que inclui graduação em administração e gestão financeira, ele foi além e se especializou em MBA em finanças pela USP, além de pós-graduação em Finanças e Investimentos pela PUC e Educação Financeira pela DSOP, UNOeste. Mas o que torna único é a sua capacidade de transformar conhecimento técnico em práticas aplicáveis ao dia a dia de pessoas e empresas. Com 7 anos de experiência orientando microempreendedores e MEIs, ele combina sua formação com uma atuação prática como coach financeiro, certificado pelo Instituto Roberto Navarro, seja ajudando pessoas e reorganizar suas finanças pessoais ou guiando pequenos negócios rumo ao sucesso financeiro. O meu convidado sabe exatamente o que é preciso para superar os desafios financeiros e prosperar no mercado. É um prazer enorme receber aqui Robson Ramos. Tudo bom, Robson? Tudo bem, André? É um prazer estar aqui, falar desse assunto tão importante, educação financeira, né? Uhum. Obrigado pela oportunidade. Sejam muito bem-vindos a esse podcast. Nós vamos comentar aqui sobre assuntos muito importantes para você, empreendedor jovem, e para você que conhece algum empreendedor ou deseja se tornar um empreendedor. Nós estávamos conversando aqui um pouco antes
iniciarmos esse bate-papo, essa gravação. E assim, uma coisa que chama muita atenção. Quem gosta de educação financeira, quem gosta dessa parte financeira, é um apaixonado por matemática. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu gosto muito dessa parte de matemática financeira, né? Aham. Desde criança eu tenho uma facilidade, inclusive sempre gostei muito de ensinar, né? Os primeiros momentos de ensino foi na própria escola. Enquanto eu estava estudando no ensino médio, eu orientava os próprios alunos da sala para eles não entrarem em recuperação. Então, e de forma totalmente gratuita, né? Principalmente naquela época, num colégio público, que isso é Aham. importante citar. Sim. Os professores eram muito bons, os meus professores eram muito bons, mas sempre tem aquelas pessoas que têm uma dificuldade, né? E como eu tinha essa facilidade nos cálculos, eu ajudava tanto na parte da aula de matemática, quanto física e química, mas sempre no intuito dos cálculos, né? E aí Uhum. entrou esse gosto pela matemática financeira para mim. Foi bem interessante. Mas normalmente as escolas pública e estadual, pelo menos assim, eu não me lembro de ter estudado matemática financeira. Eu lembro mais daquelas fórmulas tradicionais, Sim, Bhaskara e tudo. sim. E aí, na verdade, é exatamente esse ponto, bem lembrado. Eu não tive esse ponto da matemática financeira tão abrangente, Uhum. mas os meus pais já eram empreendedores, desde Ah, que, na verdade, bem antes de eu nascer, né? Então, eu aplicava muito essa parte de contas de porcentagem, de multiplicação, né? Entendi um pouco sobre a questão dos juros, tanto os juros simples quanto os juros compostos, dos seus benefícios e malefícios, por conta dos meus pais serem empreendedores, né? Então, os malefícios é aquela conta que você paga atrasado, então tem os juros ruins. uhum. Mas os benefícios é o investimento em que você ganha sobre juros, que é os juros bom. Uhum. Então, isso para mim foi um momento bem importante, porque eu uni ali o aprendizado da escola com a matemática comum, a matemática simples, à prática dentro da próprias empresas dos meus pais. E em que momento que você foi buscar esse conhecimento, digamos assim, mais técnico da matemática financeira? Você é formado em coach financeiro? Em que momento que você, opa, peraí, deixa eu ir por esse caminho? Sinceramente, é uma coisa que não é não é um assunto bom, né? Aham. Mas que teve, aliás, repercussões boas, né? Os meus pais tiveram problemas financeiros e eu via os meus pais trabalhando muito. Então eu pensei, adolescente, eu pensei como é possível, né? Como é possível você trabalhar tanto e ter problemas financeiros? Porque se você trabalhar muito, não é para você ter muito dinheiro. Hum. Mas no desenvolver eu vi os problemas financeiros dos meus pais e cheguei à conclusão de que alguma coisa eu preciso fazer diferente para não ter esses problemas. Então eu fui ler, inclusive nessa época não existia, né? Eu era bem mais novo. Então não existia esse ponto de você ter um computador em casa, né? O acesso à internet no celular era ainda muito difícil, né? Então eu ia muito para bibliotecas e lia sobre assuntos mais antigos, do livro Barça, enfim. Mas eu lia muito Uhum. sobre finanças, sobre economia, tanto a economia do mundo quanto a economia do Brasil. E eu fui entendendo sobre esses pontos de planejamento dessa parte financeira, mas de uma forma muito mais leve. Foi então que, depois de alguns anos, eu comecei a trabalhar, né, comum, numa varejista, e me caiu essa ficha de, poxa, eu preciso procurar um conteúdo de educação financeira, focado nisso. Pesquisando, aí sim já tinha uma internet, já tinha o YouTube, já tinha várias outras plataformas que eu pudesse pesquisar, né, o Google em si, e encontrei um curso, né, fui num evento presencial, de forma gratuita, e ali abriu a minha mente para essa oportunidade de investir nesse assunto, né. Eu comprei a parte do coach financeiro, e no coach financeiro, eu fiz uma imersão, né, de alguns dias, e mais do conteúdo online e tudo mais, mas eu fiz uma imersão presencial de 5 dias, foram acho que 54 horas. Foi imersão mesmo, assim, das 7 horas da manhã até quase 10 da noite. E numa época bem antiga, né?
antes do nome coach se espalhar. Uhum. E ali eu tive essa percepção, nossa, todo mundo precisa saber disso. O mundo precisa saber sobre, não sobre o coach financeiro, mas sobre a educação financeira, sobre as finanças do seu negócio, mas também das suas finanças pessoais. Sim. E, Robson, hoje, empreendedorismo é algo que está muito em moda, muito em voga. Inclusive, já gravei aqui outros dois episódios falando sobre jovem empreendedorismo. E o jovem ele tem buscado mais essa linha de querer empreender. Até estávamos conversando um pouquinho antes sobre isso. O que tem levado esses jovens a querer empreender? Eu acredito, André, que esse ponto, inicialmente, eu acho que ideias novas. Eu acho que o jovem, eu trabalhei com jovens, inclusive em duas empresas que faziam trabalho, duas ONGs, né, duas organizações, aliás, que faziam trabalhos para jovem aprendiz, fui instrutor. Foi um prazer trabalhar com mentes que estão mais, digamos assim, talvez não mais à frente, mas por conta, né, das experiências, mas que pegam as coisas rápido, que entendem as coisas rápido, que para ela consegue digerir principalmente esse assunto de tecnologia muito mais fácil, né? Porque eles já nasceram no momento de tecnologia. E aí, nesse intuito de trabalhar com eles, eu fui vendo que o mercado muitas vezes não apresentava oportunidades que condiziam com os interesses do jovem, né? Inclusive, algumas empresas apostam bastante nisso, nesse momento de trabalhar menos, mas sobre produtividade. Porque para o jovem não é interessante ele trabalhar um tempo e ficar ocioso, né? Às vezes é um ponto assim, estou trabalhando lá 40 horas, 44 horas semanais, mas tem momentos na empresa que eu não estou fazendo nada. Mas não tem nada para se fazer, né? Então eu ouvi muito dessas reclamações de jovens que falavam sobre os seus pais, sobre amigos que já eram CLTs. Então, dentro desse desenvolver, eu ouvia muitas histórias, muitas ideias, muitos planos, sonhos, né? Olha, eu gostaria de trabalhar com tal coisa, né? Eu gostaria de desenvolver, de criar. E muitos músicos dentro do curso de administração. Muitos músicos, olha, eu quero trabalhar com isso. Poxa, a administração não vai me ajudar. Então ali eu colocava todo aquele pensamento de que sim, a administração vai te ajudar. Porque você vai ganhar dinheiro lá com as músicas e como que você vai administrar o seu dinheiro? Poxa, Sim. professor, é verdade, eu preciso entender um pouco mais de finanças. Levei um conteúdo todo voltado para educação financeira justamente para isso. Para que ele não afastasse eles dos sonhos. Não teria problema que ele não fosse seguir numa área administrativa, mas que ele, dentro do sonho dele, continuasse entendendo sobre educação financeira, sobre finanças, sobre a parte da administração do seu próprio negócio e das suas Uhum. finanças pessoais, né? E essa vontade de fazer coisas novas, de realizar seus próprios sonhos, eu acredito que isso é um dos motivos que levem o jovem a querer empreender, a querer realmente ter essa liberdade, como a gente comentou, ter ideias novas e poder fazer, poder gerir, poder, digamos assim, ser jovem, continuar sendo jovem. Eu acho que essa liberdade traz isso muito próximo. Porém, eu tenho não seria uma retração, mas seria um viés ali entre a questão do comportamento. Porque uma coisa é a teoria sobre o Sim. empreender, outra coisa é a prática. Então, se o jovem não tiver todo um preparo de planejamento, de entender uma mentalidade das suas capacidades, do que ele tem, do que ele não tem, do que ele precisa, né, em relação ao próprio trabalho, né, suas qualidades, né, suas habilidades, entender, conseguir enxergar isso, que é muito difícil, porque entra um viés de não só de comportamento, mas dessa parte mental, dessa parte mental mesmo, né? Uhum. Emocional em relação a ele se autoconhecer, né? E às vezes ele pode ter várias habilidades que ele não entende e ele não consegue visualizar, que Que são são habilidades, necessárias ali. sim, que são necessárias para ele desenvolver um bom trabalho, para ele conseguir entender. E às vezes é um ponto assim, não tenho, tudo bem, ninguém sabe tudo.
mas eu posso buscar, eu posso desenvolver, eu posso adquirir novos conhecimentos para melhorar o meu desenvolvimento, né? Então, dentro desse ponto, muitas vezes se pensa muito mais no sonho, mas não no passo a passo do que eu preciso. E ao mesmo tempo, eles fogem do, talvez do tradicional, né? Principalmente agora, depois da pandemia, a gente vê muito o atrito entre empresas que querem voltar pro presencial Sim. 100% e muitos não querem. Muitos colaboradores das empresas não querem voltar, não aceitam porque entenderam que se na pandemia eu conseguiria desenvolver o meu trabalho bem online, né, Uhum. virtualmente ou híbrido, né, lá, um pouco em casa, por que que eu preciso voltar 100%? Sim. Né? Tem essas vantagens. É claro que nem todos os trabalhos seria possível, né? Um padeiro, por exemplo, não poderia trabalhar, Difícil. né? É difícil. Então, para encurtar e finalizar essa parte, eu acho que eles vão buscando uma coisa diferente, Uhum. e que eu dou total apoio, mas que eles precisam dessa orientação do que é necessário, né? Não digo estudar uma graduação ou fazer muita coisa para depois empreender, mas sim coisas específicas. Justamente por isso, essa análise do que eles precisam. Ah, eu Uhum. não entendo muito de marketing, então eu tenho que estudar marketing. Ah, eu não entendo muito sobre o meu produto, eu tenho que estudar o meu produto. Ah, vou vender serviço, não vou vender produto, eu tenho que entender sobre como que é para que eles não entrem, por exemplo, num caminho sem saber Uhum. como funciona, para não ter as frustrações ou pelo menos diminuir as frustrações possíveis. E aí é onde entra também um pouco da educação financeira, Exato. para poder questão de atribuir o valor correto ao trabalho, Sim, ao serviço ou ao produto. essa precificação é extremamente importante, porque senão acaba. É possível, né? Não acaba, mas é possível que o empreendedor, isso tanto o jovem quanto qualquer Uhum. outro, acabe produzindo um serviço ou um produto que na hora de vender, o lucro não valha. O esforço que ele tem não valha o lucro, né? Então, às vezes, ele pode ganhar pouquíssimo perto do que ele já trabalhou, do que ele demorou para desenvolver. No meu caso, por exemplo, né? Eu tenho toda uma experiência de muitos anos. Então, se eu for fazer uma aula, por exemplo, eu não posso apresentar o meu serviço de uma forma como alguém que não tem nenhum conhecimento que eu tenho. Porque eu não vou me valorizar todo esse Sim. desempenho. A mesma coisa dos produtos. Essa parte de precificação é muito delicada, porque as pessoas, quando elas abrem negócios em relação a produtos, Uhum. elas fazem uma pesquisa de mercado para saber assim, quanto que estão vendendo esse produto? Ah, esse produto estão vendendo a R$ 10. Ah, então, como eu quero vender e eu estou iniciando, eu vou vender a 9,50. Mas ela não sabe se o produto que a outra pessoa comprou, de qual marca que foi, todos os produtos, né, para formalizar, né, todos os insumos para formalizar o produto que ela quer vender, ela não sabe quais marcas foram, ela não sabe quais as quantidades. Então esse ponto, ele precisa ser analisado para que a pessoa possa ter essa precificação. Dentro da educação financeira, a gente entra muito no sentido tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, existe a necessidade de uma reserva. Uhum. Porque aquele momento de, por exemplo, na pessoa física, fiquei desempregado. E essa reserva vai servir para cobrir, principalmente quando é um desemprego que não vai ser prestigiado com seguro-desemprego. É um primeiro trabalho que às vezes é um ano. Sendo Sim. que agora a nova lei trabalhista aprovou 2 anos no primeiro trabalho, um ano no segundo e 6 meses no terceiro. Esses dois últimos, né, o segundo e o terceiro, não mudou. O Uhum. primeiro era 1 ano e meio e passou para 2, aumentou 6 meses. Então, se eu sair da empresa, mesmo que demitido com 1 ano e 11 meses, não tem 2 anos. Não tem 2 anos, eu não recebo seguro-desemprego. Poxa, Uhum. e aí? Ou às vezes recebo o seguro-desemprego, mas de repente eu não tava ali as comissões, não tava ali todos os a mais que eu ganhava, né? O Sim. vale refeição, vale alimentação, todos esses benefícios que eu tinha, não tenho mais, um convênio, um seguro de vida. Uhum. E essa reserva, ela vai servir para isso. E na empresa é a mesma coisa. De repente eu abri a minha empresa, tá bem, tá faturando bem. E agora, de repente surgiu um problema, uma crise, né? De repente uma reforma de algum lugar perto e aí inviabilizou as vendas do meu local. Poxa, esse problema, como que eu vou pagar os funcionários?
Como que eu vou pagar as contas, os impostos? Eu não preciso tirar essa reserva. Mas se eu não tenho essa reserva, o que acontece, infelizmente, com muitas pessoas que é abrir um negócio, ela abre o seu negócio, o seu projeto, que é um projeto bacana, que é um projeto legal, André, mas ela não pensa em que no meio do caminho pode surgir um problema. Sim. Que é um problema que não depende dela. Que a gente comentou, né? A pandemia é um exemplo, mas não só falando da pandemia. Nosso país, ele infelizmente, ele vive em crises. Sim. Então tem o aumento da taxa de juros, aí ela abaixa, mas a gente sabe que na prática não abaixa. Então tem a inflação, que é a desvalorização do nosso dinheiro, mas ao mesmo tempo ela tem um valor que na prática é diferente do que a gente vê, porque quando a gente vai no mercado, aquele produto é o dobro do preço. É uma fruta, é uma verdura, é um legumes, é um pacote de arroz, feijão, enfim, que está um valor muito maior do que a inflação. Então, se eu não tiver uma preparação nessa no meu lado físico e não ter a do lado jurídico, nenhum dos dois vai andar. E também não adianta eu ter só de um lado. Eu tenho que ter esse planejamento, essa educação financeira, ela é extremamente importante para o meu negócio, para os meus sonhos, porque visualiza comigo. Se eu tenho um sonho e eu quero realizar esse sonho, mas mesmo tendo uma força de vontade, se eu não tiver as ferramentas para executar isso, eu não vou executar bem feito. Correto. A educação financeira é uma das ferramentas extremamente importantes para executar o meu desenvolvimento do meu sonho, a realização do meu sonho, da forma mais correta possível. Sim. Então, esse ponto da educação financeira em relação a precificar o meu produto, entender o fluxo de caixa, que eu tenho que ter um dinheiro ali no meu caixa, que não é um investimento, que não é a reserva de emergência, é um dinheiro ali para as coisas do dia a dia, Sim. que eu tenho que ter. Essa pesquisa de mercado em relação a vou adquirir um crédito, como que eu posso adquirir um crédito? O que eu posso fazer com esse crédito para gerar mais dinheiro mais rápido para poder cobrir esse crédito e me dar uma coisa que eu acho extremamente importante comentar, André, que infelizmente eu não vivenciei, mas eu observei em muitos clientes que eu tive, empreendedores, que dentro dessa questão da precificação, muitos fazem a precificação de forma correta, né? Outros não, mas dentro do valor que eles arrecadam, sempre a empresa faz o quê? Ela não sabe distinguir o que é do dinheiro da empresa, o que é a conta da pessoa física. Então, para você que tem um negócio, que está planejando ter um negócio próprio, funciona da seguinte forma. A sua empresa, ela não vai pagar nenhuma conta física sua, absolutamente nenhuma. Mas a empresa é minha, Robson. Exato. A Nem o empresa é almoço, sua. nem o cafezinho. Não vai pagar, André. Nem café, nem um docinho, um chocolatezinho, um almoço, não. A não ser, tem um viés aí, um asterisco, se for um almoço de negócios. De repente eu vou fazer uma parceria com o André e o André é meu cliente. E aí nesse momento, opa, vou lá almoçar com o André, eu posso até de repente pagar o almoço do André, porque é um almoço de negócios. Aí sim é outra coisa. Mas a maioria dos empreendedores não tem esse almoço de negócios. Então, quando a gente tem aquele ponto das contas, conta de água, de luz, contas de consumo, né? Água, luz, aluguel, gás, qualquer conta desse sentido, telefone, da casa, tudo mais. Celular pessoal, né? Se você vai pagar a conta do celular pessoal, prestação de qualquer outras que seja da pessoa física, a empresa não deve pagar. Ah, mas eu abri o meu negócio para pagar as minhas contas. Aí você precisa ter um salário, que a gente chama de plorabore. Mas você pode chamar de salário mesmo. Na prática não interfere. Você tira um salário, do mesmo jeito que você fosse um colaborador de uma outra empresa, é a mesma coisa. Sim. Ah, quanto que eu vou ganhar, Robson? Vou analisar ali qual que é a disposição que a empresa me pagaria. Então imagina assim, se você não pudesse trabalhar, você ia pagar uma outra pessoa para estar no seu lugar. Correto. Quanto você pagaria para as pessoas? Ah, eu pagaria R$1.000. Então, se você pagaria R$1.000, você não pode tirar um prolabore de R$6.000. Concorda comigo? Ah, mas eu sou o dono. Sim. Mas esse que é o problema. As pessoas, elas pensam que por ser dono, ela vai pegar todo o dinheiro da empresa. E isso acaba prejudicando a própria Era empresa. como se a empresa fosse uma ONG. Uma ONG.
Né? Que no final Sim, do mês o caixa tem que estar zerado. tem que. E esse ponto leva a gente. Só finalizando essa parte, mas eu vou comentar uma outra coisa importante também vinculada a esse ponto da ONG, que é o reinvestimento da empresa. Eu já falo sobre isso. Então, só para finalizar, você entender realmente que as contas elas precisam ser pagas com o salário que você recebe. Ah, mas o salário não tá dando para eu pagar as minhas contas. Então, você vai planejar algo para gerar mais renda para sua empresa. Correto. Porque se você é um trabalhador comum, um trabalhador de uma outra empresa, quando o seu dinheiro não dá, você faz o quê? Você faz hora extra. Você faz um famoso bico. Você faz um outro trabalho para gerar mais dinheiro. Sim. Então você não vai tirar do dinheiro da sua empresa de um dinheiro da onde não pode ser tirado. Então você negocia ali você com você mesmo. O você CNPJ, que é a empresa, com você CPF. Eu costumo falar muito isso, porque você tem dupla personalidade nesse sentido. Você é o CPF e você é o CNPJ. Mas aí o CPF, que é você, pessoa física, vai trabalhar para essa empresa. Mas o dinheiro dessa empresa ele vai te pagar e também vai pagar a questão de reposição do estoque, a questão de pagamento de todos os gastos da Os empresa, despesas, despesas fornecedores, fixas. colaboradores. Se você é um MEI, você só pode ter um colaborador CLT. Mas se você é microempreendedor, pequena empresa, né, você pode ter mais do que um funcionário, um colaborador. Então, finalizando essa parte, isso é muito importante, você saber separar. É extremamente importante. E aí, dentro do que eu comentei sobre a questão de reinvestir na empresa, isso é muito importante. Por quê? Se eu quero que a minha empresa cresça, pelo menos que eu quero que ela viva há muitos anos, eu preciso reinvestir. De repente, não é reinvestir em comprar um outro local, em aumentar o local. Mas às vezes a tecnologia está rodando, então eu preciso melhorar. Eu preciso trocar, de repente, a minha forma de atendimento, entrar num delivery, ou de repente melhorar o meu atendimento presencial, né? Treinar os meus colaboradores, me treinar em relação a isso. Isso tudo é investimento na empresa. Então, reinvestir na empresa ajuda a empresa a ela viver e também ela crescer. Sim. E Robson, assim, quais são as motivações financeiras dos jovens? Você que vem trabalhando, você é jovem, você Mais ou vem menos. trabalhando com jovens já há algum tempo. Quais são as motivações financeiras desses jovens? Eu acredito que a realização de sonhos é um dos pontos primordiais. A liberdade, a gente comentou, né, que é extremamente importante. Mas em relação ao financeiro, dentro desse viés do sonho, ter a liberdade de ter um celular novo, de ter uma viagem, de ter liberdade para poder comprar mais, de poder desempenhar. E talvez, assim, muitos dos jovens que eu conheci, eles planejam muito dar para os pais coisas que os pais não tiveram. Eu achei isso muito emocionante quando eu vi a primeira vez, mas depois vários outros comentaram. Então, assim, eu vejo a minha mãe trabalhando muito, professor, e ela é mãe solteira, eu tenho outro irmão, eu tenho duas irmãs, enfim. E eu queria fazer tal coisa para minha mãe. E eu queria viajar para tal lugar e levar minha mãe. Eu queria fazer tal coisa e levar minhas irmãs, meu irmão. E eu achei isso muito significativo, né? Porque realmente é um jovem que não pensa só nele. Ele não pensa só em dinheiro. E isso é muito interessante. Porque, de fato, a educação financeira traz esse viés de que o que eu vou fazer para realizar meu sonho, mas também quem eu posso levar para realizar esse sonho comigo. E dividir o meu sonho com quem? Com os meus pais, com os meus melhores amigos, com aquelas pessoas que fizeram diferença na minha vida, com alguma criança, um filho, um sobrinho, um irmão, né? Até os irmãos maiores também, né? Pessoas que de repente que eu tive, né? Um aluno que falou exatamente isso. Olha, o meu irmão mais velho, são poucos anos de diferença, 3 anos e tal. Ele me incentivou, ele falou super bem desse irmão e tudo mais tal, e eu gostaria de ser o orgulho para ele. Eu achei isso muito legal, porque Sim, tem várias, né, e a gente vai falando sobre várias vivências dos jovens. Tem aquele que veio de uma situação mais, de uma comunidade, de uma situação financeira muito escassa, né, e automaticamente ele quer fazer essa realização.
Não pelo viés do dinheiro. E claramente nas conversas eu conseguia perceber isso. Não é porque ele quer mais dinheiro, não é porque ele quer dinheiro, mas porque ele quer fazer coisas, realizar sonhos, tanto para ele quanto para os outros. Isso é muito especial, assim. A educação financeira vem muito com esse viés do comportamento para que a pessoa ela possa ser antes de ter. Então ela não seja essas pessoas da internet que se mostram de uma forma totalmente diferente da realidade. Olha, eu tenho um carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, aí você vê na realidade a pessoa não tem, é alugado o carro. Ah, ela emprestou o jato. Ela saiu da empresa. A empresa que ela falou que é dona, ela tem 0,5%. Então, a gente vê esses pontos assim muito facilmente, mas o jovem, muitos deles, né, não todos infelizmente, mas muitos deles já têm essa preparação, talvez pelo cuidado que os pais tiveram, mesmo sem saber, porque isso que é interessante, os pais, a maioria dos pais não tem a educação financeira, que automaticamente não conseguem ensinar para os filhos, eles esperam que a escola ensine. Só que a escola não ensina. Não tem um pai rico, né? Não tem um pai rico que vai orientar, né? Ele tem ali um pai que, de uma certa forma, tenta fazer o trabalho do pai rico e do pai pobre, né? Gosto muito desse livro. Inclusive, foi um dos primeiros livros que despertou a minha cabeça, assim. Porque quando você olha, né, esse livro especificamente, você pensa assim, rico com só dinheiro. fazer uma consideração aqui, gente, pai rico a gente não tá falando de herança, de herdeiro. Estamos falando de um livro muito conhecido, muito famoso, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Sim, do Robert Kiyosaki. É um livro americano, né, traduzido para o Brasil, que para mim foi bem interessante, fazendo ali um desenho do livro. Esse pai rico, ele é a construção de uma pessoa que tem uma mentalidade próspera para o desenvolvimento, né? E aí esse tipo de pai, esse tipo de orientador, nem sempre é um pai, nem sempre é uma mãe, mas é um orientador, muitas vezes esse jovem não tem. Indiferente dele estar na comunidade ou não. Às vezes ele tem até uma condição razoável, né? Financeiramente falando, os pais, né, tem, mas ele não tem esse viés, esse ensinamento de alguém, né? Então, dentro desse trabalho que eu fiz com jovens, foi bem significativo para mim, porque eu percebi que a maioria deles não tinham essa pessoa de referência, né? Então, quando eu desenhei um projeto de educação financeira, de investimentos, a gente fez inclusive investimentos, eu mostrei para eles, né, a parte do Tesouro Direto, que é extremamente importante. Legal. Fiz contas na calculadora HP e assim, foi super interessante, porque a calculadora HP, nossa, que é isso, professor? E foi super interessante. Se você tiver ali, não, perdão. Mas se você quiser, né, pesquisar, joga lá no Google, na HP12C, que é uma calculadora financeira. Nessa calculadora a gente fazer várias contas, entre elas as contas de investimentos, né, do que eu posso e de quanto eu teria. Então a gente fez várias contas, e aí eu vou citar uma para vocês, num valor de R$ 50 por mês, que a gente pode investir, aí coloquei lá um juros de 0,85, que é um razoável, que a gente consegue menos de 1% ao mês, mas é melhor e maior que a poupança. Por um tempo ali de 30 anos. Nossa, professor, mas 30 anos é muito. Mas você pensa, isso aqui é para sua aposentadoria, não é para reserva, não é para sonho, é para sua aposentadoria. Você coloca só R$ 50, e aí você faz ali a conta, e aí você vai saber. Eu poderia até falar o valor, mas vou deixar para você ver. Então, esse ponto de R$ 50, posso fazer daqui a pouquinho? Pode. Me surgiu a curiosidade agora, porque o valor específico Não, eu prefiro calcular para não errar, né? Ao vivo aqui. E esse ponto do valor mexeu com eles, no sentido de que R$ 50 é R$ 50, não é um valor, nossa, professor, nunca vou conseguir juntar esse valor. Então, essa parte de poupar para o futuro, e aí entra nesse viés da reserva de emergência, entra no viés que eu costumo chamar de reserva de oportunidade, porque ela serve tanto para um positivo, por exemplo, eu preciso comprar um notebook, aí o André precisa vender um notebook, por quê? Porque ele quer comprar um novo, mais evoluído, mais tecnológico e tudo mais, e aí ele vai vender o dele mais antigo. Eu vou comprar o dele antigo, e de repente ele não vai me vender pelo preço da loja, já está usado.
E aí, se eu tiver esse dinheiro, eu consigo comprar do André de uma forma muito mais em conta. Então, é uma reserva de oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, eu posso utilizar para uma coisa, para um momento de escassez, um problema, né? Resolver um problema. Mas, então, ela serve para o lado positivo e o lado negativo. Então, finalizando a parte, entender realmente que esse ponto das finanças é tão importante que faz, como eu tinha comentado anteriormente, indiferente de como a pessoa faz a sua renda. Se ela é aposentada, se ela é pensionista, se ela trabalha CLT, se ela é autônoma, se ela é profissional liberal, se ela está afastada por algum motivo de saúde, se ela recebe, que inclusive eu dei muito esses exemplos, que se ela recebe mesada, de repente a esposa não trabalha, mas ela não trabalha assim. Ela não trabalha fora, mas ela trabalha em casa. Sim. Que é um trabalho mais cansativo e às vezes não valorizado. Então, uma dica, valorize sua mãe que trabalha em casa, tá bom? E ela tem essa renda, dentro daquele valor, ela precisa negociar e fazer tudo. Ela precisa pagar isso, pagar aquilo, fazer a comida e tudo mais. Ela tá ali. E às vezes ela não tem essa noção de que ela sabe administrar esse ponto, né? Mas uma parte ali do valor, ela poderia juntar para uma possível aposentadoria. Inclusive, atualmente entrou essa parte da aposentadoria para domésticos na CLT. Mas antes, no serviço do INSS, desculpa. Mas antes não tinha. Então, esse é um ponto de como eu posso utilizar os valores que eu recebo pensando no futuro. Exatamente. É extremamente importante. Extremamente. E assim, você falando da dona de casa, tudo mais, é muito comum, Robson, a, a mulher, ela saber fazer a mulher, digamos que trabalha em casa, né? Faz os trabalhos, os afazeres domésticos. Ela é muito boa nessa parte de administração das finanças da casa, do lar, Sim, né? Eu acho que nesse ponto ela acaba sendo até melhor muitas vezes do que o próprio homem. do que o próprio homem, sim. E assim, hoje em dia, Robson, tem muita ferramenta digital. É, antes a gente usava mais era o caderno, né? Sim, as As anotações. anotações. Depois, com o tempo, veio o Excel, as Sim. planilhas do Excel. E hoje tem muita ferramenta. Sim, que normalmente, quando você tem ali seus alunos, seus mentorados, que dicas de ferramentas que você dá para eles usarem ali para a finança do dia a dia? Eu não. Digamos que eu estou. Você chegou a fazer a conta aí? Cheguei a fazer a conta. Posso falar antes de Pode, responder? pode. Então, dentro do valor de R$ 50 por mês, numa taxa de 0,85, né, menos de 1%, mas é uma taxa até atrativa, né? Por 30 anos, chega um valor de R$ 117 mil, quase R$ 118 mil. Ah, professor, mas R$ 118 mil não é muito. Mas pensa ao mesmo tempo, você está colocando só R$ 50. R$ 50 é um valor assim que a gente gasta em às vezes algum almoço ou às vezes em 2 lanches, né? Porque hoje nos fast food os lanches estão super caros. Tem alguns que têm uma promoção e tal, mas aí esse é o foco principal. É um valor que não vai ser desprendido assim, nossa, é a metade do meu salário. Principalmente para você jovem que está pensando no futuro. Inclusive, é uma das coisas que eu chamo bastante atenção. A gente está acostumado a ter esse momento hoje. Eu quero saber o que eu faço hoje, o que eu faço agora, eu quero dinheiro agora, eu quero vender agora. Não que a gente esteja errado, porque eu preciso, né, do dinheiro hoje para fazer os meus planos e tudo mais. Mas ao mesmo tempo que eu faço essa correria do dia a dia, do meu trabalho, para hoje, eu também preciso pensar na minha aposentadoria. Porque cá entre nós, André, como que tá a situação do INSS, né? Então, assim, Olha, quando eu era precário. jovem, a aposentadoria era 55 anos. Hoje está em 65. Então, para Exato. você que tem 20 anos, 25 anos, imagina. Daqui a 40 anos você vai ter 65. Se em 10 anos aumentou, aliás, perdão, se em 20 anos aumentou 10 anos de aposentadoria, daqui a 40 anos você acha que vai estar aos mesmos 65 anos? Tendência a aumentar. E aí aumentar exatamente por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais. As pessoas estão vivendo mais. Agora, ultimamente, tem infelizmente falecido muitas pessoas, mas com essa idade de 95, 93, 96, 98, 97.
Então, a tendência é as pessoas viverem mais, então automaticamente o INSS vai pagar mais para essas pessoas. E assim, o que sustenta as aposentadorias É o ah, pagamento. são os jovens, Os jovens né? que Então você trabalham que CLTs, trabalha no né? CLT. Então você vê, ao mesmo tempo que a população está envelhecendo, vivendo mais, Sim, você já não tem tantas famílias com mais do que dois filhos, sim, né? diminuiu isso também. Diminuiu os nascimentos e você vê muitos jovens hoje que realmente eles não têm interesse, não querem contribuir para o INSS, pensando em outras modalidades de investimento. Sim. Mas eu acho que isso, André, é extremamente importante. Não a parte do INSS, né? Uhum, Porque essa parte, não que não seja importante, sim. mas que é um viés em que, inclusive, uma coisa que eu queria salientar para você que não sabe, quando você abre o MEI, quando você abre uma empresa, microempresa, pequena empresa, enfim, média, grande, quando você abre, principalmente o MEI, que acho que começa já no MEI, né? Sim. Muitos começam no MEI por conta do faturamento, né? Caso você não se lembre, o faturamento mensal pode ser atualmente até R$ 6.750, com R$ 81.000 no ano. Uhum. Quando você paga uma taxinha, que é um valor de arrecadação chamado DAS, lá dentro desse valor, que se eu não me engano está em 65, R$ 70, você está pagando INSS do seu negócio. Sim. Tem uma aposentadoria específica para o seu negócio. O MEI, ele é um salário mínimo atual. Então, quando você for se aposentar, vai ser o salário mínimo daquela atualidade, não de hoje. Então, esse ponto, você já vai estar colaborando, né? Esse valor que eu comentei sobre os Uhum. R$ 50 é para um planejamento de uma segunda Aposentadoria. Uma aposentadoria, né? aposentadoria complementar. Complementar. Que não é a. Teria talvez até uma particular, né? Não seria uma previdência privada, seria diferente. A previdência Uhum. privada é outra coisa. Mas essa complementar seria interessante porque dentro desse valor de R$ 117 aqui que eu fiz, vamos arredondar, R$ 100.000. Desse valor de R$ 100.000, se você tiver ali só recapitulando o dinheiro, né, só recebendo ali os juros, então em vez dos juros ir continuando, você só retira os juros, o seu valor de 100 mil ainda ia ficar lá, né, Sim. de 118 mil, e você teria um valor ali aproximado de R$ 1.000 para você ter sem mexer no dinheiro. Ah, Uhum. não, eu gostaria de retirar. Então você pode retirar um valor a mais, né? R$ 2.000, por exemplo. Porém, esse dinheiro vai diminuindo aos poucos, né? Mas é super interessante ter esse planejamento e, como eu falei, eu fiz uma conta só de R$ 50. Se você colocar 100, 200, professor, hoje eu consigo só colocar R$ 50. Mas daqui a 3 anos eu consigo aumentar para 150. Daqui a 5 anos para R$ 300. E aí você vai aumentando, aumentando. Eu fiz para eles uma conta que era um planejamento de um cliente meu, de R$ 2.500 a essa mesma taxa em 15 anos. R$ 2.500 por mês é um planejamento que não era da aposentadoria, era um Uhum. planejamento para ele investir em um negócio daqui a Tá. 15 anos. Fizemos os 15 anos, numa Uhum. taxa de 0,85%, né, menos de 1%, a mesma taxa que eu usei nessa conta, um valor mensal de R$ 2.500 por 15 anos. O valor deu 1 milhão, se eu não me engano, 1.013.000 reais. Se a partir dali ele mudasse de ideia e falasse, não quero fazer esse negócio, esse projeto, eu vou pegar esse dinheiro e vou utilizar para outras coisas, mas de pouquinho em pouquinho. Só dele retirar os juros, então fazendo uma conta ali, arredondando, né, daria em torno de R$ 8.500 Por mês. que ele tira por mês, daqui a 15 anos. Que já é Então, mais do que o teto da Previdência. que é mais do que o teto da Previdência, exato. Que, se eu não me engano, tá em 5 mil e pouco? 7.000 e alguma coisa. 7 mil e São seis pouco. salários mínimos. Ah, porque teve um aumento, né? Eu Sim. fiz a conta anterior. Então, esse ponto aí, finalizando, né? É super interessante ter esse projeto, né? E à medida que você puder, você Aham. vai investindo mais. Aproveitando esse gancho, então, depois a gente fala das ferramentas. Então vamos aproveitar Ótimo. esse gancho. Quais são os primeiros passos, assim, para fazer um planejamento financeiro? Acho Um que. jovem, vamos imaginar assim, alguém que está saindo da faculdade agora, 24, 25 anos, 26 anos. Então ele está ali.
iniciando a sua vida profissional e ao mesmo tempo ele já tem uma mentalidade diferente, já quer pensar ali nos primeiros passos para um planejamento financeiro. Eu acredito que o primeiro ponto é se autoanalisar, André. Porque na minha concepção acontece muito isso, aliás, a falta disso, né? É aquela pessoa que decide abrir o negócio porque o negócio dá dinheiro, mas ela não gosta daquilo. Uhum, Ela não gosta, ela não sabe, ela não quer trabalhar com aquilo, mas aquilo dá dinheiro. Então, acho que a primeira análise é essa, é autoanalisar. Eu entender assim, o que é esse projeto? Ah, ele vai me dar dinheiro. Então eu vou colocar os prós e os contras. uhum, Ele me dá dinheiro, é fácil, é isso, é aquilo, beleza. Ah, qual é o ponto negativo? Não gosto, não acho legal, não queria viver com isso por muito tempo. Ah, então eu posso planejar de repente uma fase. Por exemplo, eu posso ser um social media. uhum, Não gosto muito disso, mas de repente é uma fase, eu ganho ali os valores e depois eu mudo de área. Ou se não, é uma coisa que eu gosto muito, mas ela me dá pouco dinheiro. Então eu preciso pensar, em algum momento talvez eu tenha que trabalhar extra em outro lugar, em outra área, sim, porque talvez essa área que eu quero trabalhar não vai me dar tanto dinheiro. Então, o primeiro é analisar, se autoanalisar, o que eu estou disposto a fazer, o que eu não estou disposto a fazer. Dentro dessa autoanálise, eu costumei fazer com jovens muito o análise SWOT. Na administração a gente faz muito. Para você que não uhum, conhece, joga depois no Google. Dá um Google lá. Porque a análise SWOT, ela tem 4 níveis, 4 informações específicas sobre você se analisar. Que no uhum, caso era utilizado antes para as empresas, né? Para as empresas sim, se analisarem. Mas que de um tempo para cá foi usado inclusive em umas ferramentas de coaching. Eu achei bem interessante esse ponto. Trouxe uhum, para eles. E a maioria falou assim: nossa, professora, eu nunca tinha me visto dessa forma. E ela vai citar sobre esse ponto de me autoanalisar em relação às minhas qualidades, então as minhas habilidades, o que eu sei, o que eu posso aprender, o que eu tenho facilidade. O que eu não sei também, seria os pontos negativos, né? Mas aí seria no negativo, como eu falei, mais das empresas. Eu costumo dizer que é os pontos a melhorar. Então, o que eu não sei, mas eu posso aprender? O que eu não faço ideia, mas eu posso aprender? uhum, Dentro das oportunidades, que aí é o terceiro nível, então os pontos positivos ou habilidades, os pontos negativos ou o que eu preciso desenvolver, né? Preciso melhorar. E o terceiro, as oportunidades. As oportunidades é assim. No momento, por exemplo, da pandemia, quais as oportunidades? As pessoas estão trabalhando com máscara. Era uma oportunidade de fazer máscara naquela época. uhum, Seria interessante eu abrir uma empresa e fazer máscara agora? Não. não, Mas naquela hora foi uma oportunidade. Então, às vezes, a oportunidade ela vai abraçar muito o momento, a hora. De repente, eu mudei de lugar e nesse lugar tem muitos clientes que eu poderia vender tal produto. É uma uhum, oportunidade. De repente, olha, eu tenho uma facilidade de entender, de explicar coisas. E agora eu estou no grupo de pessoas que têm essa necessidade. Eu consegui visualizar essas oportunidades de eu trabalhar com aquilo, seja sim, produto ou serviço. E por último, as ameaças. As ameaças elas vinculam aquele ponto de que o que pode fazer a minha empresa fechar? O meu problema financeiro, o meu problema de empresas. Eu vou visualizar dentro disso a falta de muitas coisas. Se eu não tiver educação financeira, é uma ameaça. Se eu não tiver profissionais, né? Se eu não contratar pessoas capazes, é uma ameaça. Então eu tenho que pensar tudo isso. Dentro da parte da oportunidade, eu cito uma coisa bem interessante que ela vai vincular aquele ponto de que, ao mesmo tempo que eu não sei de muita coisa, de repente eu posso convidar um colega meu, um amigo meu, uma pessoa que eu confio para me ajudar em alguma coisa. Quem é que no meu ciclo de amizade poderia me ensinar tal coisa? Poderia uhum, me ajudar? Um parceiro, não um sócio. Pode ser um sócio, mas nesse primeiro tempo pode ser também um parceiro. E o parceiro vai ser por projetos, né? Então a pessoa que está ali, de repente, planejando abrir o seu escritório, por exemplo, é um advogado, ou um dentista, que aí seriam os profissionais liberais, ou até mesmo aquela pessoa que fez o marketing, né, estudou marketing, ela quer abrir uma agência de marketing ou até uma agência de eventos, né, uhum, ela precisa entender um pouco mais do mercado em si, na prática. Se ela não fez na faculdade, ela precisa buscar isso. sim, Um dos pontos que até eu fiz é ir na prática, fazer os trabalhos menores. Eu fiz um estágio de 2 dias, num, numa empresa que fazia eventos. Porque eu queria ah, saber como que é os perrengues do garçom.
Porque nessa época eu tinha uma ideia, eu fiz um projeto para abrir uma agência de eventos. E ali eu falei, meu, é muito difícil. Porque a vida das pessoas vai mudar. Eu não conseguiria contratar uma pessoa para essa pessoa viver aquilo. Então, para mim, foi assim: eu vivi essa experiência, foi Aham. muito interessante, mas eu acabei desistindo de abrir a empresa nesse sentido, porque eu vi como que era o dia a dia. É muito cansativo, exaustivo, né? Então, às vezes, a pessoa que é dona, ela não vê o dia a dia dos menores, do operacional, Aham. né? E isso é uma coisa muito distante, né? Porque se eu não vejo ali como que seriam os meus colaboradores, os problemas que eles passam, eu não sinto na pele e talvez eu não consiga resolver, né? E voltando Sim. lá, se eu for de repente um empreendedor, como eu citei, liberal, um profissional liberal, vai ser geralmente sozinho, ou eu vou Uhum. contratar, abrir uma sociedade, ou eu vou contratar um recepcionista, né? Alguém que Sim. possa ajudar no trabalho, mas não especificamente no meu trabalho, né? Só um atendimento e tudo mais. Então, dentro desse ponto, analisar isso, analisar o mercado, analisar o ponto onde eu vou abrir o meu negócio, Uhum. né? Pesquisa de mercado é extremamente importante, André, porque é aquele ponto de eu vi, inclusive, assim, eu tenho vários exemplos de empresas que abriram, lojas que abriram fantástica, André, que eu olho assim, nossa, essa loja é fantástica, vai render loja vazia. Vazia, 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 vazia. Entrava um cliente, dois clientes, cinco clientes. Eu falei, meu Deus do céu, essa loja não vai. Aí fechou. Abriu outra, de outra modalidade, fechou. E aí há quem diga que é aquele ponto assim, esse ponto é, sei lá, Tá tá queimado. queimado, tem alguma coisa. Mas às vezes a pessoa quer abrir um negócio, mas ela não está no centro. Uhum. Não tem muitas passagens, não tem pessoas passando o tempo todo. Então, quando eu vou abrir um negócio, eu tenho que analisar. O meu cliente, essas pessoas que estão passando, seriam os meus potenciais clientes? Uhum. Essas pessoas comprariam, elas seriam. Seria interessante para elas esse projeto, esse negócio? Porque, de repente, eu tenho a visualização de que o meu negócio vai bombar porque o produto é bom. Mas o produto é bom, mas às vezes não é bom para aquelas pessoas Sim. em relação à marca, em relação a, de repente, o próprio produto em si, né? Não que o produto seja ruim, Uhum. mas às vezes as pessoas não valorizam esse ponto. Tá? Então, isso é extremamente importante analisar isso. Analisar a questão do planejamento financeiro também. Ah, eu tenho o dinheiro para abrir o negócio. Ou eu vou buscar crédito. Eu vou buscar crédito aonde? Existem outras formas. Existe o Banco do Povo, existe a Caixa Econômica Federal, existe o Banco do Brasil, Sim. que são bancos que têm uma facilidade um pouco maior do que os outros e principalmente, mais do que facilidade, eles têm um número de valor de juros bem menor. Uhum. Então isso é importante. Inclusive tem as cooperativas de crédito, que também podem ser né, soluções para a busca de crédito. Então isso é Sim. extremamente importante. E do demais, o pensamento assim de valores, de Uhum. missão, o que você quer ser, aonde você quer chegar, né, da visão em si. A missão ela vai muito de acordo com o que você quer para você, para a empresa, né? O que você deseja fazer. A visão é o futuro, aonde você quer chegar. Ah, eu abri um MEI, tá? Você quer ser MEI para sempre? Você abriu uma empresa, você quer ficar aqui naquele local para sempre? Você quer ser pequeno para sempre? Que não tem nenhum problema, né? Mas ao mesmo tempo, o pequeno ele passa problemas condizentes com o tamanho da empresa. Então, mas ao mesmo tempo o lucro dele também é menor. O trabalho dele, na minha concepção, é maior, porque ele trabalha sozinho. Então, Uhum. se ele tiver mais pessoas trabalhando, né, sendo uma microempresa, uma pequena empresa, ele divide esse trabalho com outras pessoas. Sim. Então, de acordo com isso, ele trabalha um pouco menos. Ou mesmo que ele trabalhe a mesma quantidade, ele vai faturar muito mais. Né? E Uhum. com faturamento entra aquele ponto de lucro também aumenta. Né? Exatamente. Então agora vamos voltar lá das ferramentas. Que ferramentas que você sugere para quem está começando essa parte de educação financeira?
No sentido, André, realmente eu vou muito de acordo com as facilidades das próprias pessoas. Tá. Porque eu ainda tenho clientes que eu fui apresentar alguns aplicativos para para eles e assim, na primeira semana já deixou de usar. Por quê? Porque ele não se vinculou ao Uhum. aplicativo e tal. E aí foi para onde? Foi para o caderno. Tá. Alguns voltaram para Excel. Então, até por uma experiência própria em relação às redes sociais, eu não sou muito adepto às redes sociais por um viés pessoal. Então, eu nunca fui muito de fazer uma coisa e postar, fazer uma coisa e postar. Eu nunca fui assim. Uhum. Não fui também tanto de tirar fotos, mas tirava fotos. Inclusive, eu tenho, de vez em quando, eu dou uma olhada nas fotos pessoais que não estão nas redes sociais, de coisas super legais que eu fiz. Que eu falei assim, nossa, eu conheço tantas pessoas que, nossa, fariam 50 mil fotos dessas daqui para postar. Eu sou muito mais vinculado a viver aquele momento ali, tiro uma foto, duas, mas eu vivo o Uhum. momento, eu tô ali. E aí, voltando lá nessa parte, vai muito da pessoa. Para eu não forçar a pessoa de Sim. uma coisa que não vai funcionar, porque não adianta eu dar um aplicativo para uma pessoa, né? Não dar, né? Mas orientar ela, tem esse aplicativo, tal, tem esse, tem alguns gratuitos, tem alguns pagos, né? Uhum. Mas em relação a isso de como funciona, porque se eu tive clientes, por exemplo, que eu fiz consultoria de restaurante, de restaurante que o dono marcava tudo no papel. Tá. E aí eu dei uma orientação para ele fazer, tirar do papel e colocar no aplicativo. Ele não se adequou muito bem. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, a gente tem que guardar essas informações. Então você vai fazer o seguinte, você vai tirar foto. Você escreve, tira a foto, ela salva lá no Google Drive e você no Fotos, né, no Aham. seu Google Drive. E ali você não vai perder essas informações. A gente abria uma pastinha tal, então todo dia ele fazia as anotações, tirava uma foto e mandava lá. Então, assim, eu fiz esse ponto. Voltando lá na parte do Excel, para muitas pessoas é muito interessante essa parte do Excel, também em Uhum. relação a parte da prática mesmo, as pessoas já estão. E cá entre nós, existem muitas pessoas que ainda não são muito fãs da mudança. Né? Agora, quando a gente fala, e aí sim entra a parte das pessoas que realmente são adeptas aos aplicativos. Então, assim, eu tenho uma listagem de 5 aplicativos que eu utilizo, né, que eu oriento para alguns clientes. E aí varia realmente dentro dos aplicativos, dentro do que a pessoa mais vai Tá conseguir, né? Tá buscando o buscando, porque perfil da assim, pessoa. isso. Eu estou inclusive projetando um aplicativo, e vou Legal. fazer um lançamento no ano que vem, mas ele ainda está muito cru ainda, inclusive eu nem não vou falar muito dele, porque está Aham. muito cru, tá um pouco longe, mas eu achei bem interessante a proposta. Estou fazendo junto com uma pessoa de TI. Legal. E a proposta dele é muito interessante, assim, em relação a como vai funcionar, vai facilitar. Ele pode, inclusive, ser. A intenção nossa é que ele seja um aplicativo. Que ele não vai resolver a parte da educação financeira e tal. Não, ele é Aham. outra coisa. Ele é para facilitar a vida das pessoas em relação a elas anotarem as coisas. Tá. Então ele é bem interessante por conta disso. E ele pode ser, e a intenção é que ele seja vinculado a outro. Então ele vai poder transferir. Então a pessoa que tem um aplicativo pode ter esse para facilitar o uso do outro. É Entendi. bem interessante. Mais para frente, quando tiver um pouco mais madura a ideia, Aí você né, voltou aqui pra eu gente volto conversar. para conversar. Então, assim, eu não vou conseguir citar nenhum deles, Não tem. porque alguns deles eles são bem específicos. Uhum. Deixa eu ver algum que eu consiga explicar bem, assim, rápido, de forma rápida. Eu não vou conseguir, Não André. tem problema. Mas assim, são muitos. É muito importante realmente as pessoas saberem sobre os aplicativos, né? Em relação ao controle, eu acho que mais assim, por que a gente não é tão adepto aos aplicativos? Porque dentro dessa parte do comportamento, vai muito mais da pessoa entender. Inclusive, a DSOP, a Uhum. qual atualmente eu sou um dos sócios, ela tem
uma trilha em relação à educação financeira e a gente não utiliza um aplicativo. A gente utiliza uma cadernetinha que é muito interessante. Quando eu descobri sobre, e a pessoa ela vai fazer o quê? Ela vai marcar os gastos dela durante um mês, Aham. para ela saber exatamente, e depois ela vai analisar aquilo através das anotações que ela fez mesmo, para depois ela fazer como eu posso dizer, uma análise mensal, né? E ela não vai marcar sempre, né? Sim. Inclusive, dentro do próprio curso, de um dos cursos que nós temos, ela já ganha o caderno e é bem interessante por conta disso. Porque é um dos pontos que a gente trabalha assim, que a gente tira um pouco essa questão do aplicativo, é mais a pessoa se conhecer mesmo. Então ela vai anotando para ela visualizar. Quando ela marca muitas vezes no aplicativo, isso já é um viés mais comportamental mesmo, como eu citei. Quando ela marca no aplicativo, muitas pessoas não lembram. A agenda, por exemplo, quando ela marca lá, ela coloca um despertador. E aí isso entra numa questão, quando a pessoa anota, entra numa questão da capacidade de habilidade motora fina, que é a habilidade dela fazer a habilidade motora, né? Em que ela vai anotar e o corpo dela lembra das anotações. Isso é muito interessante. Eu trabalhei alguns anos, há 4 anos, para ser sincero, numa escola que trabalha com esse desenvolvimento cognitivo, através de várias habilidades. Então eu aprendi muita coisa lá exatamente nesse sentido, de que o porquê, inclusive essa empresa ela não trabalha com nada tecnológico, nada. Tem tanto um viés de desenvolvimento de raciocínio lógico, de raciocínio rápido, e inclusive inclui também jogos, mas jogos de tabuleiro ou de cartas, não o baralho comum, mas jogos de cartas para o desenvolvimento de planejamento, de habilidades, de raciocínio, de memória e a capacidade mecânica, né, a habilidade mecânica ou motora, ela é desenvolvida, ela é uma das formas da gente lembrar das coisas e dar Tá. importância para as coisas. Então, esse aí, finalizando, esse é um dos pontos que a gente não trabalha muito com o aplicativo. Mas eu mesmo assim indico quando Uhum. eu vejo que a pessoa é totalmente tecnológica. E aí não dá para eu colocá-la no meu mundo. Falar, não, agora vamos deixar o tecnológico. Não, a gente está no mundo tecnológico, né? E cada vez Sim. mais. Então eu já oriento, mas de uma certa forma é mais realmente para pessoas específicas, assim. Entendi. E a pessoa, o jovem que está procurando por educação financeira, aonde que ele pode encontrar? É, tem a DSOP que você falou. Esse jovem, como é que ele pode buscar mais informações sobre educação financeira? A gente cada vez vê, né, Uhum. mais sobre um conteúdo de educação financeira de diversas formas, apresentado de diversas formas. Sim. Então a gente tem hoje pessoas é, que já jogam no sentido, que falam da educação financeira num sentido mais brincalhão, mais engraçado, que isso é bem interessante. Uhum. Tem outras pessoas que já levam no nível mais sério, né, mais robusto, tanto de informação quanto de conteúdo. No YouTube tem vários canais, várias pessoas, Sim. mas eu acredito que quando a gente vai ser vinculado a muita informação, a gente acaba não fazendo muita coisa. Então Uhum. não adianta talvez eu ver gratuito, gratuito, gratuito de qualquer lugar, porque aí eu vou encher de informação e não vou ter uma orientação prática. E aí o trabalho da DSOP, ele é exatamente formar como se fosse uma trilha de Uhum. passo a passo para que as pessoas possam sair tanto das dívidas, então eu já atendo pessoas que estão endividadas, né, para sair das dívidas, quanto aquelas que já têm um nível, né, não devo, Robson, mas eu queria melhorar a minha situação financeira. O que eu posso fazer? E aí entra tanto da questão do comportamento de gastos, tanto a questão do comportamento do planejamento. Porque quando a gente Uhum. fala sobre realizar sonhos, a gente muitas vezes precisa abrir mão de alguma coisa para que eu possa ter esse valor para realizar esse meu sonho. Então, a DSOP, ela trabalha bastante nesse sentido do comportamento, porque do momento em que eu mudo o meu comportamento, eu vou mudá-lo e à medida que os anos forem passando, eu vou ter essa cultura minha. Uhum.
Então não é uma coisa de ensinar, perdão, de dar o peixe para a pessoa, e sim de ensiná-la a pescar, porque ela vai conseguir em várias etapas da vida dela, com vários outras adversidades, problemas, ela vai conseguir realmente, porque ela já vivenciou uma solução. Ela já viveu Entendi. e ela vai conseguir realizar. Então, essa mentoria, esse acompanhamento, ou as palestras, ou os cursos, eles são bem interessantes, porque a pessoa consegue realmente entender aquele momento, Uhum. realizar, e depois, se ela tiver algum momento parecido, ela vai pegar as mesmas técnicas, as mesmas práticas e conseguir sair daquilo. Inclusive, uma coisa bem interessante, falando um pouco sobre tecnologia, nós temos o Dayflix, que é um streaming de educação financeira. E quando nós fizemos o lançamento, foi super interessante porque o Reinaldo, que é o fundador, ele comentou comigo sobre o valor, né, depois do lançamento, e comentou sobre o valor, e ele falou assim, olha, é em torno de R$ 98, R$ 97. Aí eu pensei assim, puxa, parece um valor um pouco alto, mas a educação financeira é uma coisa que é um investimento para eu ter um conhecimento e tudo mais, e aí isso tudo eu pensei assim, em 1 milésimo de segundo, Uhum. acho, e aí ele complementou, mas não é muito por ano, né? Aí o por ano, aí ele por ano. Dá em torno de uns R$ 7, R$ 8 por mês. Eu falei, jura? Juro. Então, inclusive, eu vou fazer o lançamento na minha parte já na semana que vem. Legal. Só de eu comentar com algumas pessoas foi super interessante. Só de eu comentar com algumas pessoas, as pessoas. Mas aonde? É esse valor mesmo? Aí elas. Nossa, minha esposa adorou. Nossa, meu filho adorou. Porque tem conteúdos tanto nos cursos, entrevistas, tem trilhas de aprendizado também, quanto Uhum. também tem conteúdo para crianças, para adolescentes, Que de legal. educação financeira, né? Então isso é interessante também. Sim. Ter esse viés, porque as crianças são o futuro, os jovens são o futuro, né? Sim. Acho que, de uma certa forma, os jovens já estão dividindo o presente com a gente, mas serão o futuro após a gente, mas as crianças serão o futuro após eles, né? Uhum. Então acho que esse ponto de criar crianças, de educar adolescentes, de instruir jovens na educação financeira é um dos pontos, dos pilares principais para um bom desenvolvimento de vida, né? Então, como que a pessoa faria? Conhecendo um pouco mais da DSOP. Hoje a DSOP é o maior ecossistema de educação financeira do Brasil. Nós temos Uhum. editora própria, nós temos o streaming, nós temos trabalhos com a graduação e pós-graduação, a única graduação em educação financeira do Brasil. Que Nós temos. legal. E as pós-graduações, várias outras empresas também têm Uhum. pós-graduações, mas nós temos também os únicos mestrado e doutorado, inclusive o meu planejamento para fazer no ano que vem, mestrado em educação financeira com uma parceria com a FCU, que é a Universidade Cristã da Flórida, Estados Tá. Unidos. Então, o MEC já chancelou, né? Nós já temos uma nota 5 no MEC, que é super interessante, Uhum. né? Tanto no mestrado e doutorado, quanto na graduação também. E pós-graduação. Então, o MEC já chancelou todas, acho super interessante isso. Nós temos um trabalho tanto com pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, né? Nós Uhum. temos, que é as empresas também. Eu estou fechando um projeto com uma prefeitura de uma cidade, esperando aquele ponto que a gente comentou, Sim. né, sobre as eleições. Mas não é São Paulo, mas é Uhum. uma outra cidade que eu estou fechando uma parceria que, inclusive, é muito interessante porque ela vai trazer educação financeira para todos os empreendedores da cidade inteira. Que É um, legal. é um projeto muito legal assim. Eu desenhei esse projeto Uhum. com. Eu não vou falar muito porque eu me emociono nessa hora. Mas é um projeto muito interessante porque me lembra esse ponto de ajuda mesmo, né? De como que eu posso trazer educação financeira para as pessoas realizarem os seus sonhos. Uhum. Porque eu vejo assim, no momento em que a pessoa está desenvolvendo ali o seu projeto, trabalhando muito de sol a sol, deixando de passear com os filhos, com a esposa, com o marido, de ter aqueles momentos num almoço de família e tudo mais, e trabalhando bastante, a educação financeira, a falta dela, na verdade, Uhum. né, pode fazer com que ela perca a realização desse sonho ou demore Sim. mais para chegar. E isso me emociona porque é, a gente vive de sonhos. Se eu não tiver uma força de vontade, mas para que eu tenho uma força de vontade? Para realizar meu sonho. Sim.
Para que eu teria, por exemplo, acordar cedo numa manhã chuvosa, passar um mau tempo, trabalhar muitas vezes, trabalhar não tão bem de saúde, né? Às vezes doente, que eu já vi várias pessoas, estou com dores nas costas e tudo mais, mas trabalhando, Uhum. principalmente aqui no Brasil, Sim. em São Paulo especificamente. Né? Então, esse ponto é bem importante porque o empreendedor ele vai ter esse apoio de educação financeira, essas orientações, mudança de comportamento, que ele vai poder ensinar e passar para os filhos, para os netos, para a esposa, para o marido, né? Se eles não trabalham juntos. Então, esse projeto é muito legal, assim. Eu apresentei ele para a prefeitura e eles abraçaram assim de uma forma bem legal. Nossa, eu achei é, muito, muito importante assim isso. E a minha intenção é levá-lo para outras cidades, né? Porque eu Sim. disse não São Paulo, porque São Paulo é uma cidade muito grande. É mais difícil, né, da gente comentar, da gente falar, da gente conseguir chegar, né, em quem realmente decide, em quem realmente faz, né? E Uhum. essa cidade pareceu ser um pouco mais próxima, meus pais moram lá, então foi bem interessante, né? E aí, voltando lá só para finalizar, eu tenho as minhas redes sociais, que como eu sou mentor, né, as pessoas quiserem me Eu ia te seguir, perguntar né? justamente isso, porque assim, você gosta muito de falar de educação Sim, financeira, de ajudar as pessoas através da educação financeira. Você tem grupos de mentoria, sim. mastermind, faz palestras e tudo mais. Como é que as pessoas te encontram? Sim, falando muito dessa questão do Mastermind, foi meu bebezinho atualmente, né? Eu fiz o lançamento de uma turma de Mastermind júnior, focada no júnior, justamente porque, como eu tive essa vivência de ensinar jovem, eu vi exatamente essa necessidade do mercado. Eu pesquisei por cima, não encontrei, né? Uhum. Talvez tenha, né? Talvez tenha, de repente, até de pessoas mais sábias que eu, porque não sou sabe tudo, inclusive eu faço questão sempre de falar isso. Não sou o dono da verdade, não sou o sabe tudo, não sou a pessoa que mais sabe, não. Eu tenho um conhecimento que eu, graças a Deus, acho muito interessante, gosto muito, Uhum. costumo dizer que eu sou viciado em estudar. Eu gosto muito, sou muito curioso, né? E eu gosto muito de ensinar as pessoas, de falar desse assunto que é tão legal, que é tão gostoso, que é tão prazeroso pra mim e ajuda as pessoas, né? Então, dentro desse momento, acabei pensando nisso, por ter essa falta, né? Pelo menos, como eu falei, se tiver, não é tão divulgado, ou talvez para um público seleto, porque acontece muito Uhum. isso, né? Não se consegue atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu acabei lançando esse sistema para desenvolvimento e vou lançar turmas próximas, né? Inclusive, eu lancei a primeira, lancei a segunda, abri, na verdade, não lancei, abri a segunda, ela já lotou, e aí eu fui abrir a terceira, eu já tenho um aluno em espera para a terceira. Que E o legal. mais interessante é que, assim, eu abri a primeira, a segunda, já tenho o aluno na terceira, mas eu nem comecei ainda, porque não chegou na data de começar ainda. Então eu já tenho na terceira e não começou. Então é para eu ter a noção de que realmente as pessoas querem isso, elas precisam disso. Isso é Uhum. muito interessante. E falando sobre os meus contatos, o meu Instagram é arroba, né? Robson com B mudo. DSOP, que é o nome da franquia. Uhum. Nessas vogais mesmo. Perdão, nessas letras mesmo. DSOP. Então, Robson, DSOP, tudo junto. Tem algumas informações lá, tem inclusive, André, o meu site, que é uma landing page, né, Uhum. justamente para que as pessoas possam entender um pouco mais da DSOP, do meu trabalho, um pouco mais tem lá um mini currículo meu, né, e tem todo liberado todos os cursos, porque a gente trabalha tanto com cursos prontos, gravados, Uhum. em que a pessoa compra, assiste no tempo dela, tal, mas tem as mentorias separadas e as mentorias podem ser de formas presenciais ou gratuitas. Essa do Ah, Mastermind, por exemplo, é uma mentoria que não vincula só a educação financeira. Lá eu coloco técnicas de coaching, eu coloco técnicas para o desenvolvimento pessoal. Nós falamos e trocamos ideias sobre uhum. empreendedorismo, sobre pessoas, sobre desenvolvimento. Então, como eles já estão, esses jovens, eles estão já bem desenvolvidos, né, nesse sentido Uhum. de ideias, então eu quis trazer essa troca
Porque é muito bom a gente ter pessoas que falam a mesma língua que a gente. Sim. A gente consegue desenvolver mais, a gente consegue ter mais ideias, né? Isso é muito interessante. Que a gente consegue ampliar a nossa visão, né? Então lá tem várias informações de como funciona. E aí, se a pessoa tiver alguma dúvida, ela também pode me chamar lá no direct, lá no privado. E a gente consegue bater um papo, conversar um pouco sobre as necessidades. Eu geralmente costumo fazer, André, uma reunião gratuita para saber exatamente, se for a mentoria, né, se for do interesse a mentoria, para saber Uhum. exatamente as necessidades da pessoa, e tal, de forma gratuita. E aí apresento para ela o qual trabalho que eu consigo fazer no sentido de mentoria, ou uma palestra, ou uma orientação específica, né? Porque às vezes a pessoa já vem com vários viés diferentes, com várias necessidades diferentes. Às vezes o problema dela é as dívidas. Eu estou na dívida, não consigo sair das dívidas. É uma questão. Ah, eu já estou no momento, mas eu preciso saber investir. Nunca investi. Então eu não tenho dívidas, mas eu queria entender como que eu posso fazer sobrar meu dinheiro para investir no meu futuro, fazer essa continha, esse investimento dos 50 Uhum. reaisinhos que eu não consigo, porque às vezes, como eu tinha comentado no começo, na prática é um pouco mais difícil do que na Sim. teoria. Entra muito essa questão do comportamento e a minha intenção é te ajudar a entender um pouco mais de você mesmo, porque você tem as respostas, né? O jovem tem as respostas, a gente Sim. tem as respostas para nossa vida. Só que muitas vezes a gente não consegue visualizar. A gente não consegue chegar nesse consenso, né? Então a rede Verdade. social fica aberta, né? Quem quiser me mandar mensagem, tirar dúvidas, né? Eu estou para lançar um canal no YouTube nas próximas Isso é bom, semanas hein? que eu não era muito adepto por não conhecer, gente. Uhum. Sinceramente, não tenho nenhum problema com a internet, mas por não conhecer mesmo, sabe aquele ponto de não, vou fazer depois, e aí eu depois, nesse assunto. E eu fui Uhum. muito mais num viés presencial, eu gosto muito mais de ver gente, de falar com gente, de cumprimentar, de falar para um grande público, né? Uhum. Meu maior público foram 1.200 alunos Legal. numa faculdade, na última palestra que eles tinham antes da formatura. Foi muito interessante, eu fui convidado para fechar a palestra, finalizar, então foi super rápido, foi meia hora só que eu tive para comentar com alunos, mas falar sobre exatamente esse ponto, a educação financeira para quem está se formando. Então Uhum. foi muito interessante, muito prazeroso. Teve várias dúvidas, inclusive era meia hora, e acho que, se eu não me engano, a rede gastou mais ou menos uma hora e os alunos não foram embora. E eu fiquei morrendo de medo, que eu pensei assim, poxa, eles vão embora, ninguém vai querer me ouvir. Mas eu vi ali, André, a necessidade, porque um jovem, eu não lembro que dia que foi da semana, mas foi à noite. Um jovem, 10 horas da noite, querer ficar para perguntar coisas, é porque ele realmente está muito Tá interessado. muito interessado. Sim. Então, eu achei muito interessante. Ali foi até um incentivo a mais, né? Eu até nem comentei isso, lembrei agora. Foi um incentivo a mais para eu trabalhar com essa questão da orientação, né? Uhum. Porque necessita no mercado orientação. E aí, como eu falei, tem vários canais no YouTube, tem vários, mas são muitas informações, muitas, muitas, Sim. muitas. Então, às vezes, o jovem, a pessoa que busca, ela acaba entendendo muito, sabendo, absorvendo muito, mas ela não consegue praticar. Sim. E essa falta de prática acaba que deixa ela, digamos assim, saturada. Porque ela não consegue praticar, mas ao mesmo tempo ela consegue. Ela tem um conhecimento muito grande, mas não Uhum. consegue praticar, não tem uma orientação do que é o primeiro, do que é o segundo, do que é o terceiro, né, as etapas. E isso acaba prejudicando ela. É verdade. Verdade. Robson, poxa, muito obrigado por esse Foi bate-papo. ótimo, né? Foi ótimo. Eu não cheguei a fazer todas as perguntas que eu tinha separado aqui. Isso significa que a gente vai ter que marcar um outro bate-papo. Vai ser um prazer. É, tem, porque realmente tem muitas dúvidas. Tem muitas. Educação financeira ainda para o brasileiro é um mistério, Sim. ainda tem uma dificuldade. Dependendo até mesmo da classe social, o Afeta comportamento muito, sim. é diferente. Então, assim, poxa, tem assunto para
para mais uns 2 episódios de Né? podcast. E No é mínimo. prazeroso, é. E eu confesso, gente, eu falo bastante, né? Vocês já viram, né? Então, acho que também esse é um ponto, né? Eu acabei falando Mas mais, isso é bom. estendendo mais os assuntos, né? Realmente é muito prazeroso, assim. Era muito legal conversar, falar, né? Muito Foi um obrigado. prazer. Prazer foi todo meu. E você que está aí nos assistindo, acompanhando aqui até o final, segue lá o Robson, D... underline, não, Não, direto. direto, Robson Robson DSOP. DSOP, Robson de SOP, tá? Segue lá, vai ter muito conteúdo bacana. Segue lá também, André Luiz Oliveira Oficial. Segue lá também o arroba da Croma TV, tá? Que é o nosso parceiro aqui. Aproveita, vou te pedir mais uma vez, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, comentem, quero ouvir vocês, vocês gostaram desse bate-papo? Gostaram aqui das orientações do Robson? Poxa, ficou com alguma dúvida? Coloca aqui no comentário, eu vou responder. Aquilo que eu não souber responder, encaminho para o Robson poder responder. Tá? Compartilhe também, porque tem muita gente aí que precisa dessa informação, quer saber mais sobre educação financeira. Então compartilhe também esse conteúdo. Nosso podcast, Ponto de Encontro, está aqui no YouTube, está lá nas plataformas de podcast, está lá na programação da Croma Mais TV. Se ainda não conhece a Croma, vai lá, www.tvcroma.com.br, uma TV digital, está em várias EPTVs, inclusive com a programação em todas as regiões do Brasil, inclusive lá na Angola. Passa lá Uau, na Angola legal. também. Então, acompanha lá a programação da Croma Mais TV, tá? E aguardo vocês até o próximo episódio.